Olá a todos! Então, nessa segunda parte, eu vou tratar agora desta aqui questão da resolução desses exemplos. Então, exemplo 1 e exemplo 2. Então, vou fazer alguns comentários aqui, como se eu estivesse resolvendo eles em sala. Então, o que diz aqui? Uma onda está ilustrada na figura abaixo, no instante t igual a zero. Com base nesta figura, e sabendo que a equação que descreve a onda tem a forma y igual a x em função de x e t, que é igual a ym seno de kx menos ômega t mais φ, encontre a amplitude desta onda, o número de onda e a constante de fase. Pois muito bem, então como é que a gente trabalha com base nisso? Com base na figura. Então, a gente sabe que é uma onda que se desloca no eixo y, como estou mostrando aqui, e que tem valores marcados em centímetros aqui em y e em x, certo? Então, vou passar aqui para o próximo slide. Tá lá. Então, deixa eu tirar isso aqui da frente. Muito bem, então observem a seguinte coisa. Para eu encontrar esses valores, eu tenho que trabalhar com as informações que a figura me mostra. Como eu já comentei no vídeo anterior, a distância entre dois máximos consecutivos de uma onda é o seu comprimento de onda. E o máximo deslocamento vertical, como a gente viu lá em oscilações, é a sua amplitude. Então, essas informações que ele pede no exercício podem ser obtidas algumas aqui. Então, olha só, a amplitude é o máximo deslocamento. Como ela vai até 10 centímetros, então a amplitude, ou ym, nesse caso, vai ser 10 centímetros ou 0,1 metro. Para calcular o número de onda que ele pede, a gente tem que lembrar daquela relaçãozinha que eu mostrei lá atrás, que está aparecendo aqui. O número de onda, K, é igual a 2π sobre lambda. Então, essa relação também é útil quando eu quero, por exemplo, encontrar o comprimento de onda se eu souber qual é o valor de K. Então, se eu conheço K, é só trocar lambda por K, e aí eu posso encontrar o comprimento de onda e vice-versa. Nesse caso aqui, o comprimento de onda é a distância entre um máximo e o outro. Se observar, esse máximo ele estaria aqui mais ou menos em 25 centímetros. E o próximo, mais ou menos em 45. A mesma coisa aqui. 5 centímetros, esse primeiro máximo, e o segundo aqui, 25. Então, a diferença é sempre 20 centímetros. Nesse caso, o comprimento de onda vale 20 centímetros ou 0,2 metros. Se eu substituir aqui, 2π sobre 0,2, eu vou encontrar K igual a 31,41 metros na menos 1. Então, o K, a unidade dele pode ser radianos por metro ou metro na menos 1, tanto faz. Assim como a frequência angular é ômega radianos por segundo ou 1 sobre segundo. Então, aqui eu já encontrei o valor da amplitude, 0,1 metro, e o comprimento de onda, indiretamente, e diretamente o K. Agora, para encontrar o valor do φ, da constante de fase, é um procedimento parecido com aquele das oscilações. Então, o que acontece? Eu vou pegar a minha função geral e, em vez de eu trabalhar com 1, 0, eu vou trabalhar com 2, ou seja, eu vou considerar tudo na origem, o tempo e a posição. Então, se eu olhar, o tempo não aparece aqui, mas se eu olhar aqui, a origem do y está aqui. Então, o x0 está aqui, nesse ponto aqui. Então, o que tiver com o x na equação, que é o kx, vai ficar k vezes 0, menos, o tempo também é 0, ômega vezes 0. Então, esses dois termos aqui vão embora. Só vai ficar y00 igual a ym seno de φ. Mas quem que é y00? Se eu colocar o y00, ele está aqui. Por quê? No 00, o y está marcando aonde? Está começando aqui? Não, o y está começando mais ou menos aqui, que é o 5 centímetros, ou 0,05. Então, esse 0,05 vem daqui, da onde está começando o y. Então, vai ser 0,1, que é a amplitude, vezes o seno de φ, igual a 0,05. Como eu quero encontrar o seno, eu isolo ele e aplico o seno na menos 1, dessa razão aqui. Isso vai ser igual a 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Certo? Então, essa é a maneira como eu uso essas informações aqui
Para quê? Para poder encontrar as informações que ele pediu, que no caso eram a amplitude, o número de onda e a constante de fase. Okay? Então, segundo exemplo, é um exemplo inverso. Por quê? No primeiro exemplo, eu dei a forma da onda na figura, só que agora eu estou dando a equação específica da onda. Então, eu sei que uma onda se propaga com essa equação aqui. Y, x de t é igual a 0,00327 seno de 72,1x menos 2,72t. Então, essa é a equação de onda específica para este caso. E essas unidades estão no SI, ou seja, isso aqui está em metros, isso aqui está em 1 sobre metro, ou radianos por metro, e isso aqui está em radianos por segundo. Ok? Bom, aí ele está perguntando no item A, qual a amplitude desta onda? A amplitude está aqui. YM vale nada mais do que 0,00327 metros, ou 3,27 milímetros. Okay? No item B, quais são o comprimento da onda, o período e a frequência desta onda? Muito bem. Então, o comprimento pode ser determinado por aquela relação. Lembra que a gente tinha lá K igual a 2π sobre lambda, que está escrito aqui? Eu vou trocar o K com o lambda, dessa expressão fica lambda igual a 2π divididos por K. Eu pego o K que está nesta parte aqui da equação, 72,1, então vou ter 2π dividido por 72,1. Isso vai me dar um lambda de 0,0871 metros, ou 8,71 centímetros. Então, só deixa eu voltar aqui para a gente ter como exemplo. Se eu medisse numa régua, aquela onda teria 8,71 centímetros de um máximo ao outro. Beleza? Muito bem. O período. O período, lembram dessa relação aqui? T igual a 2π sobre ômega, ela continua sendo válida aqui. Então, se eu pegar a frequência angular que está aqui, 2,72 com T, e dividir 2π por isso, eu vou encontrar que o período vale 2,31 segundos. Ou seja, eu peguei o ômega que está aqui e usei nesta relação aqui para encontrar o valor do período. E a frequência é o inverso do período, ou seja, 1 sobre t, como está mostrado nesse cantinho aqui. Então, a frequência em Hz vai ser de 0,433 Hz. Então, observe, um período de 2,31 segundos tem uma frequência baixa, nem 1 Hz dá. No item C, ele pede para calcular qual é a velocidade dessa onda. A velocidade dessa onda, ela pode ser determinada por uma série de relações entre as propriedades. Então, só deixa eu voltar aqui. Nesse slide aqui, vou tirar aqui a imagem da frente. Então, olha só, a velocidade pode ser dada como essa razão, ômega sobre k, lambda sobre t, ou o produto lambda vezes f. Então, para calcular ali, a gente vai usar a relação ômega sobre k. Então, eu pego o ômega que está aqui, 2,72, e vou dividir por 72,1, que é o valor de k. Colocando isso na relação, a velocidade desta onda vai ser de 0,0377 metros por segundo, ou 3,77 centímetros por segundo. Então, as informações que eu vou obtendo da onda, com base na sua equação, são tiradas desta forma, e usando aquelas relações que nós já vimos. E por último, no item D, eu quero saber qual vai ser a posição y se eu tiver um x que vale 22,5 centímetros no tempo t, 1,89 segundos. Para resolver isso, você vai pegar esses valores e vai substituir aqui. Então, vai ficar, no lugar de x, 22,5 e no lugar de t, 1,89. É claro que o comprimento aqui tem que passar para metros. Então, vai ficar esse valor aqui, vezes o seno, que tem que estar na calculadora em radianos, de 72,1 vezes 0,225 menos 2,72 vezes 1,89 segundos. Aí você vai encontrar que o y, que a posição y, é de 1,92 milímetros. Certo? Bom, se a amplitude é de 3,27 milímetros, ou seja, o máximo deslocamento em y é isso aqui é uma posição intermediária. Então, isso aqui está de acordo com o resultado.
Bom, então, no caso desse vídeo, eu só queria realmente fazer esses comentários acerca desses exemplos. Os próximos exemplos de exercícios que eu quero resolver com vocês, eu também vou fazer assim em vídeo, para que assim vocês fiquem um pouco mais dinâmicos. E como eu já mencionei lá no início da aula, na parte lá da inscrição, eu quero talvez fazer vídeos ao vivo com resolução dos exercícios, assim fica mais tranquilo e vocês podem questionar no momento que ele estiver sendo resolvido. Então isso eu vou fazer para as próximas aulas, beleza, moçada? Isso aí.